início à sessão de hoje. A sessão de hoje diz respeito a uma ave bastante especial em todos os aspectos, quer no seu modo de vida, quer no facto de ser uma ave que não pertence exatamente à fauna portuguesa, mas já pertenceu e está em vias de voltar a pertencer novamente, e por isso achei que seria interessante fazer uma sessão para explicar um pouco melhor a situação desta espécie. Como tem acontecido nas sessões anteriores sobre uma só espécie, eu vou começar por apresentar o protagonista de hoje, que é o quebra-ossos, depois vou falar um pouco da distribuição mundial e europeia da espécie, e depois vou-me focar mais na Península Ibérica, explicando o que está a acontecer em Espanha e também descrevendo o que é a situação desta espécie em Portugal. Bem, o quebra-ossos é esta ave que podem ver aqui, é uma ave de grande dimensão, é um abutre, é uma das 4 espécies de abutres que nidificam na Europa, e é uma ave de rapina, embora não caça ativamente como as outras rapinas, mas pertence, tal como a maioria das rapinas, à ordem dos accipitriformes. Na semana passada, quando falámos da águia pesqueira, eu expliquei um bocadinho mais em detalhe a organização desta família. Esta família reúne todas as aves de rapina diurnas, menos os falcões e os abutres do Novo Mundo. Estão aqui quase todos. Esta ordem compreende 3 famílias, uma para a águia pesqueira, uma para o secretário, e todas as outras rapinas diurnas estão na família Accipitridae, que é onde se encontra também o quebra-ossos. O nome científico desta espécie é Gypaetes barbatus. Este nome Gypaetes vem do grego, que é composto pelo elemento gyps, que significa abutre, e aetes, que significa águia, e barbatus é uma referência ao facto desta ave ter aqui umas barbas, como se pode ver aqui ao lado do bico, tem esta barba preta. Portanto, este nome significa a águia abutre de barbas, é o que isto significa. O comprimento desta ave é de 100 a 115 centímetros. Quando falamos do comprimento das aves, sem outra referência, refere-se à distância medida desde a ponta do bico até à ponta da cauda. Portanto, a extensão do corpo, incluindo a cauda e o bico. Quanto à envergadura, a envergadura é a distância entre as duas extremidades das asas, aliás, quando a ave está com as asas abertas. A envergadura, como podem ver, é de 2,5 metros a 2,85 metros, atinge quase os 3 metros, praticamente o mesmo tamanho do abutre preto. Portanto, é uma ave com um tamanho muito considerável, diria até que é uma das maiores aves da Europa em termos de envergadura, com quase 3 metros. É uma ave que habita sobretudo em zonas montanhosas com escarpas. Portanto, é uma ave típica de montanha. E tem uma alimentação muito particular. Esta ave alimenta-se principalmente de ossos. Ao contrário dos outros abutres que vão remexer nas carcaças e vão alimentar-se muito das partes moles e da carne, quebra-ossos especializou-se em comer ossos. Aliás, reparem que, ao contrário dos outros abutres que têm o pescoço completamente despido de penas para poderem estar a alimentar-se de cadáveres, esta espécie não tem essa falha de penas e tem assim o pescoço até bastante composto a nível de penas. Portanto, a estrutura da própria cabeça é completamente diferente, que reflete também o tipo de alimentação. Ele faz ninho nas escarpas rochosas das montanhas, normalmente em locais pouco acessíveis. E quanto à postura, a postura é normalmente composta por 2 ovos. Às vezes, raramente pode ter 3, mas normalmente tem 2. Pode ter 1 ou 2, mas quando tem 2, tipicamente só uma das crias é que sobrevive. Isto acontece também com outras espécies, põem 2 ovos, mas só a cria mais forte é que acaba por sobreviver. E então, no caso do quebra-ossos, também esta é a situação mais típica. Bem, comecemos então por descrever um pouco mais em detalhe esta espécie para ficarmos a conhecer um pouco melhor. Temos aqui uma imagem da espécie pousada. O aspecto que salta mais à vista é esta espécie é essencialmente bicolor, se assim podemos dizer, que é preto e cor de laranja, são as cores de base, um cor de laranja quase dourado, e podemos ver que a cabeça é essencialmente com este tom dourado, a parte que tem penas, aqui. As partes inferiores, que incluem todo o corpo e também as patas, são igualmente deste tom laranja-dourado, e depois um aspecto também muito característico desta espécie é esta barba
que é este tufo de penas que sai aqui da face e que está aqui pendurado ao lado do bico, esta barba preta, que é muito característico também do quebra-ossos. Podemos ver aqui, assinalado pela seta. Em voo temos aqui também uma imagem de um adulto quando está a voar, tem este aspecto, salta à vista mais uma vez o contraste entre este dourado e o preto, portanto, o corpo, a cabeça e o corpo até ao ventre são dourados. Samuel, estão a aparecer aqui uns riscos novamente, não sei se é possível iluminar. Obrigado. Portanto, a cabeça e o corpo são com este tom amarelo, dourado. As asas, pelo contrário, são escuras, praticamente pretas. Portanto, há um contraste grande entre o corpo e as asas. Podemos ver. E a cauda também é preta e é muito longa. Ao contrário dos maiores abutres que temos em Portugal, que é o grifo e o abutre preto, que tem uma cauda curtinha, este abutre tem uma cauda longa e arredondada. É a forma característica. Isto são os aspectos que nós podemos ter em conta. Aliás, esta questão da silhueta é importante quando vemos imaturos, porque os imaturos não têm este tom dourado, são mais acastanhados, e então a forma da cauda, a silhueta, é um bom elemento para a identificação da espécie. Mas isto é o aspecto dos adultos. Quando eles nascem, têm umas cores bastante diferentes. E eu encontrei aqui esta imagem que está bastante interessante, aliás, este conjunto de imagens, que está aqui no site de Quebrantaoessos, e que nos mostra aqui a plumagem. Está em espanhol, mas creio que será perceptível. No primeiro quadro temos o jovem de 1 ano, depois a seguir o jovem de 1 a 3 anos, depois o subadulto de 4 a 6 anos e à direita o adulto de 7 anos. Então, no primeiro ano de vida, a ave é essencialmente castanha, assim por cima, tem aqui uma zona de cela branca no dorso, e a cabeça é praticamente preta e praticamente não tem barba. Por baixo tem assim uns tons acastanhados, mas nunca tão claro como o adulto. E a íris é uma característica também, a íris é relativamente escura, é uma característica dos jovens no primeiro ano. Quando chega ao terceiro ano já começa a crescer a barba já é visível aqui até neste diagrama, por baixo começam a aparecer os tons mais amarelados, mas a cabeça continua a ser escura, também podemos ver aqui. E entretanto começam a surgir algumas penas novas nas asas. O que acontece é que as grandes rapinas, devido à sua dimensão, elas não mudam a plumagem toda no mesmo ano. Elas vão mudando umas penas nos anos. Acontece também com as águias imperiais, que têm aquela plumagem do palhice, do xadrez claro e do xadrez escuro. Aqui também acontece a mesma coisa. A mudança da plumagem é um processo que requer muita energia e, por isso, no caso das grandes rapinas, é um processo que se desenrola ao longo de vários anos. E então o que nós vemos aqui vemos ainda algumas penas antigas, de juvenil, que são estas castanhas mais longas, e depois as penas novas que já aparecem aqui mudadas, nas penas de voo nas asas. Já começa a plumagem do corpo a ficar mais clara, mas como eu disse, a cabeça está escura. No subadulto de 4 a 6 anos, toda a parte da asa já fica mais clara, já aparecem aqui penas novas e a cabeça começa a ficar clara. Também outro pormenor é que a partir aqui deste estágio intermédio, a íris começa a ficar mais amarela, esbranquiçada, portanto ela vai ficando cada vez mais clara. Quando chega ao adulto, então já temos aqui o corpo amarelo, a cabeça também amarelada, com um pequeno colar preto, podemos ver aqui, um pouco visível, e depois as asas aqui com tons de cinzento e de preto. Esta é então a evolução da plumagem. Eu mostro aqui uma foto de um bicho em voo. Este aqui, olhando para o aspecto, eu diria que corresponde ao segundo quadro daquela sequência de 4, porque ele já tem a plumagem a ficar amarelada por baixo, mas ainda há aqui muita mistura de penas novas e velhas na asa. A cabeça ainda está muito escura, como é característico dos imaturos, mas já tem o olho claro, por isso é que já não é um bicho de primeiro ano, já está também a ficar com os tons claros da plumagem e já começa a crescer a barba preta. Portanto, eu diria que este indivíduo, sem conhecer em detalhe as plumagens, mas de acordo com aquele diagrama que eu mostrei na página anterior, este indivíduo deve estar ali no segundo quadro, que será talvez um bicho com 2, 3 anos, imagino eu. Portanto, este é o aspecto de uma ave imatura. Agora, feita a apresentação da plumagem, eu queria falar um bocadinho também desta característica tão peculiar que é esta alimentação baseada em ossos. O quebra-ossos é uma ave que se especializou em consumir ossos, e os ossos são a componente principal da sua alimentação.
Por isso eles vivem em zonas onde haja mamíferos de médio porte, nomeadamente ungulados, tanto domésticos como selvagens, que ele consome os ossos de ambos. E ele está muito interessado nos ossos, especialmente por causa da medula, também chamado do tutano, que é a parte, digamos assim, do recheio dos ossos, que é uma componente bastante nutritiva. E então, ao contrário dos outros agudos que vão comer a carne, o quebra-ossos procura exatamente os ossos e ele vai tentar então ingerir os ossos para depois o sistema digestivo trata do resto. E pode parecer impressionante, mas ossos deste tamanho são engolidos inteiros, como podem ver aqui. Portanto, ele não precisa sequer de mastigar isto. Por exemplo, os cães também comem ossos, mas eles mastigam tudo e os ossos chegam ao estômago já fragmentados. O quebra-ossos consegue engolir ossos razoavelmente grandes, totalmente inteiros, e depois é o sistema digestivo que vai decompor os ossos para fazer depois a respectiva digestão. Mas se os ossos forem demasiado grandes para serem engolidos inteiros, então o quebra-ossos desenvolveu uma estratégia muito engraçada, que é isso que lhe dá o nome, e que é ele pega nos ossos, vai voar até uma altitude considerável sobre uma zona de rochedos e depois deixa cair os ossos para eles se partirem em bocados. E se não conseguir à primeira, tenta outra vez. E em bocados que sejam suficientemente pequenos para ele conseguir então degluti-los um a um. É uma técnica que requer aprendizagem e mesmo os imaturos demoram alguns anos até conseguirem dominar esta técnica. Portanto, enquanto não dominam, se calhar começam por consumir ossos mais pequenos, mas depois, uma vez dominada esta técnica, já conseguem também aproveitar pedaços bastante grandes. E é por causa desta arte, digamos assim, de pegar nos ossos, voar e deixá-los cair de grande altura sobre as rochas para eles se partirem em bocados, que vem então o nome quebra-ossos, e que em espanhol é quebrantahuesos, é o nome desta espécie em espanhol. Em relação à longevidade, os dados que eu encontrei podem não ser os recordes, porque nem sempre é fácil encontrar os valores mais recentes, mas do que eu encontrei, há um registro em liberdade de pelo menos 21 anos na África Austral, e em relação aos registros em cativeiro, eu encontrei mais do que uma referência, o máximo que eu encontrei é na Wikipédia, fala de um caso de um quebra-ossos que terá vivido 45 anos em cativeiro, na Vulture Conservation Foundation também referem casos de 40 anos, não sei exatamente qual é o recorde, mas andará aqui por esta ordem de grandeza. Aliás, já vimos noutras apresentações, os recordes de longevidade muitas vezes são batidos em cativeiro, não significa necessariamente que os bichos vivam mais, significa apenas que em cativeiro é mais fácil segui-los, porque é sempre o mesmo indivíduo, enquanto que em liberdade eles vão à vida deles e nós temos que os conseguir relocalizar para saber se são vivos. Mas não é impossível que em liberdade sejam atingidos valores semelhantes. Feita então a apresentação sobre a espécie e os seus hábitos alimentares, eu vou falar da segunda parte, que é a parte que me parece também muito relevante para compreendermos a situação desta espécie, que é a parte da conservação. E para falar da conservação, eu começo por apresentar aqui esta ficha que foi retirada do site da BirdLife e que apresenta o estatuto de conservação da espécie. Isto tem aqui uma escala, e esta escala são os estatutos de conservação que são atribuídos pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E esta escala é composta por vários níveis, digamos assim, e o quebra-ossos está presentemente, isto é a nível mundial, está nesta NT, que significa Near Threatened, que em português significa quase ameaçado. Não está ameaçado a nível global, mas está Near Threatened. Há 3 categorias para as espécies que estão ameaçadas. Isto são as categorias que são usadas depois pelos livros vermelhos e documentos equivalentes. As 3 categorias são estas. A primeira é vulnerável, portanto já é um estatuto de ameaça superior ao quase ameaçado, é o vulnerável. Depois a categoria seguinte é em perigo, que é o EN, que é endangered. E depois o CR é o criticamente em perigo, ou seja, a espécie está na iminência de desaparecer se não forem tomadas medidas sérias de conservação. Claro que estas também estão ameaçadas, mas isto representam diferentes graus de ameaça: vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Depois ainda há aqui mais 2, que é EW. EW significa Extinct in the Wild, significa que a espécie já não existe em estado selvagem, que se saiba,
mas existe em cativeiro, e às vezes existem programas de recuperação em cativeiro para devolver a espécie ao estado selvagem. E o EX, que é extinct, significa que nem em cativeiro nem em liberdade. A espécie já não existe à face da Terra. Deste lado temos o LC, que é o Least Concern, que significa pouco preocupante, são as espécies que não estão ameaçadas, são suficientemente abundantes e as populações estão estáveis, não há um grau de ameaça, e o DD significa Data Deficient, ou se quiserem, informação insuficiente, ou não há dados para fazer uma boa avaliação se está ameaçada ou se não está ameaçada. Não são muitas espécies que estão nesta categoria, mas há algumas que estão, e já agora expliquei aqui a escala toda. Pronto, então o nosso amigo quebra-ossos está nesta categoria Near Threatened. Ele não está ameaçado a nível mundial, mas o Near Threatened é quase como se estivesse já com um pé dentro das categorias ameaçadas. Está com um pé fora e outro pé dentro. Portanto, o estatuto global é quase ameaçado, mas é preciso referir que até 2014 ele estava em LC. Portanto, até 2014 era considerado não ameaçado, a nível mundial. E então a IUCN resolveu fazer uma revisão do estatuto e passou para uma categoria quase ameaçado. O que significa que poderá no futuro passar para aqui ou não. A nível europeu também foi atribuído o estatuto, mas a nível europeu o estatuto é um bocadinho menos favorável, porque a nível europeu a espécie já está na categoria vulnerável. Portanto, ele é considerado ameaçado a nível europeu, quase ameaçado a nível mundial. Este é então o estatuto de conservação. Agora, eu vou-vos mostrar o mapa com a distribuição desta espécie a nível mundial. Este mapa foi tirado do site da BirdLife e podemos ver aqui manchas de várias cores. Para começar, as manchas verdes, este verde intermédio, que é Native Resident, que significa as zonas onde a espécie ocorre. Há aqui umas manchas não muito grandes na Europa, que eu já vou detalhar a seguir, e depois há uma mancha razoavelmente extensa na Ásia, que se estende desde a Turquia, passando pelo Irão, Afeganistão, até aqui à China e à Mongólia. Depois há uns núcleos em África, aqui nomeadamente nas montanhas da Etiópia, no Quênia e depois na África do Sul. E há depois também aqui uma população no sul da Península Arábica, nesta zona que deve ser aqui o Iémen, penso eu. E depois há uma série de manchas vermelhas. As manchas vermelhas significa extinct. É claro que o termo extinct supostamente aplica-se à Terra como um todo e se calhar não é o termo mais exato para descrever desaparecimentos a nível local. Mas o extinct neste contexto significa que a espécie ocorria aqui e deixou de ocorrer. E, portanto, podemos ver que há vastas zonas, nomeadamente na Europa e em África, onde a espécie ocorria e deixou de ocorrer. Aqui em Marrocos, em certas zonas do leste africano, várias zonas da África Austral e imensas manchas na Europa. Na África não temos, na Ásia não temos manchas vermelhas. Eu também não sei dizer se este mapa relativamente à Ásia está suficientemente rigoroso para saber se houve diminuição ou não. O aspecto essencial a reter aqui é que, nomeadamente na zona que nos interessa mais, que é a Europa, houve aqui uma diminuição considerável. Depois há aqui umas zonas azuis que é onde ocorre fora da época dos ninhos, portanto haverá aqui zonas em que a espécie é migradora. Vamos fazer aqui um zoom para a Europa, e na Europa nós vemos então aqui, Europa e Mediterrâneo, melhor dizendo, vemos aqui as principais zonas de ocorrência, temos aqui nos Pirineus, temos aqui um núcleo em Marrocos, a Córcega, temos esta ilha que é a maior ilha grega, que se chama Creta, também tem lá uma população, e depois aqui uma mancha que é a tal que se estende da Turquia até ao Irão, e aqui um pequeno núcleo no Egito. E depois uma série de manchas encarnadas que refletem os locais onde a espécie ocorria, mas deixou de ocorrer. Depois dá aqui este cor-de-rosa, que segundo a legenda do mapa anterior é possibly extinct. Aqui na Argélia não se tem a certeza se ainda há ou não há. Depois há esta mancha verde escura que eu já vou explicar a seguir o que é aqui nos Alpes. Fazemos agora um zoom para a Europa Ocidental. E aqui na Europa Ocidental, apanhando a Península Ibérica, França e Itália, eu aqui destaco algumas zonas que são as zonas de ocorrência do quebra-ossos. Temos aqui uma zona importante nos Pirineus, depois temos a Córcega, que é esta ilha, há aqui duas ilhas no Mediterrâneo, que é a Córcega em cima e a Sardenha em baixo. A Sardenha já está a vermelho, portanto já não ocorre. Na Córcega ainda há uma população com meia dúzia de casais. Depois temos esta aqui, que eu pus apontilhado, que é um verde escuro, porque isto é uma população reintroduzida. Houve quebra-ossos nos Alpes no passado, depois eles desapareceram, os quebra-ossos diminuíram em muitos sítios, e desapareceram nos Alpes também, e foi feito um programa de reintrodução que começou no final da década de 80 e que tem tido bastante sucesso. Portanto, a espécie já está novamente estabelecida nos Alpes, aqui nesta zona que apanha Itália, Suíça, França e Áustria, já tem umas dezenas de casais, mas está marcada a verde escuro para explicar que esta população só foi possível
estabelecer-se com ajuda humana. Referir também que todo este desaparecimento em vastas áreas, que acontece infelizmente com diversas rapinas, aconteceu com muitas ao longo do século XX, normalmente estão relacionados com diversos tipos de perseguição que houve, que afetaram as rapinas, perseguição como caça, perseguição como o uso de venenos e de discos envenenados, que continua infelizmente a ser uma prática até em Portugal, e também às vezes com uma prática que era muito frequente, hoje felizmente existe menos, mas que era muito frequente há 100 anos atrás, que era o colecionismo. Havia pessoas que colecionavam ovos, que colecionavam exemplares empalhados, que eram vistos como troféus. Todo este tipo de pressão acabou por atuar negativamente relativamente à espécie, a espécie diminuiu muito. Portanto, a situação atual é esta. Depois temos aqui também duas zonas a verde escuro, que são programas de reintrodução, que eu já vou falar mais adiante. Portanto, o essencial aqui a reter é: há uma população nativa nos Pirineus, há uma população nativa na Córcega, há uma população reintroduzida nos Alpes, e depois há vastas áreas onde a espécie desapareceu. Agora vamos falar um pouco de números. Afinal, há em vários sítios onde é que a espécie é mais comum. Este quadro foi compilado pela VCF, que é a Vulture Conservation Foundation, que eu já vou falar mais adiante também. Mostra-nos aqui os totais, as estimativas da população nidificante nos países da Europa e do Mediterrâneo. E eu saliento aqui dois países. Há aqui duas estimativas, uma para 2016, outra para 2018. A mais recente é da direita. Eu saliento aqui a população espanhola, que conta atualmente, pensa-se, com 127 casais, e a da Turquia. Na Turquia, sinalizei a coluna da esquerda porque não há aqui uma estimativa atualizada. Se partirmos do princípio que o valor é semelhante, na Turquia haverá 160 casais. Portanto, somando a Turquia com Espanha, chegamos quase aos 300 casais, que é 3/4 deste valor. Portanto, Espanha e Turquia são dois países-chave na conservação desta espécie. Depois podemos ver que há aqui números da ordem das dezenas em França, Itália e Suíça. Estes números têm a ver com os programas de reintrodução nos Alpes, mas em França também há alguns casais nos Pirineus da população nativa e há 7 ou 8 casais, ou 6, na Córcega. Portanto, este valor de França reflete o somatório dos Alpes com a Córcega e com os Pirineus. Depois há alguns na Áustria, na Grécia, como eu falei, é na ilha de Creta, e há uma pequena população em Marrocos. Então, em Espanha, têm estado a ser feitos alguns programas de reintrodução desta espécie com vista a tentar que ela volte a ocorrer nos sítios onde ocorria no passado. Vimos há pouco que Espanha tinha uma série de manchas encarnadas, que correspondem às zonas onde a espécie ocorria, mas deixou de ocorrer e atualmente só subsiste a população dos Pirineus. E então, desde há cerca de 15 anos, foram desenvolvidos nada menos do que 3 programas de reintrodução em Espanha. O primeiro, que teve início em 2006, na Serra de Cazorla, que fica na Andaluzia Oriental. É um programa que é gerido pela Vulture Conservation Foundation e pela Junta da Andaluzia. Durante uma série de anos isso era gerido pela Fundação Guy Paetos, uma fundação que se dedicava especificamente a este programa, mas esta fundação há 2 anos entrou com dificuldades financeiras e foi liquidada, e então a VCF, juntamente com a Junta da Andaluzia, tomaram conta do projeto para ele continuar. Depois um outro projeto nos Picos da Europa, que fica nas Astúrias, que é gerido pela FCQ, que é a Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, portanto a Fundação da Conservação de Quebra-Ossos, juntamente com o financiamento do projeto LIFE. Este projeto começou com umas libertações experimentais em 2010, mas o programa LIFE começou 2 anos mais tarde, com base em juvenis nascidos nos Pirineus, mas que depois era feito o hacking nesta região. No caso de Cazorla, isto é feito com base num programa de reprodução em cativeiro. E, finalmente, a zona que talvez seja menos conhecida aqui em Portugal, que é pelo menos um nome menos conhecido, que é no Maestrazgo, que fica no país valenciano, na Comunidade Valenciana, e aqui é um programa gerido conjuntamente pela VCF, mais uma vez, e pela Generalitat Valenciana, que é o governo autónomo desta região. Eu vou mostrar isto no mapa para ficarmos com uma noção onde é que se situam estes locais. Temos aqui o mapa, então, da Península Ibérica e, em primeiro lugar, aqui marcada a azul, a zona onde existe uma população nativa, que não desapareceu, que é aqui nos Pirineus, que é esta elipse azul. Depois, o primeiro programa, que é o tal que começou em 2006, na Serra de Cazorla, fica aqui na Andaluzia Oriental, na província de Jaén, aqui é nesta zona, portanto, um pouco a norte de Granada.
Depois o segundo programa nos Picos da Europa, que fica nas Astúrias, aqui em cima, e o terceiro, que é o mais recente, no tal local que se chama Maestrazgo, aqui na transição entre a Comunidade Valenciana e a região de Aragão, na província de Teruel. Portanto, estes são os 3 programas que estão a decorrer em Espanha. Para percebermos melhor a escolha destes locais, eu vou abrir aqui um parênteses e explicar sumariamente a geografia de Espanha, a geografia física, que é importante para percebermos estes locais. Temos aqui um mapa da Península Ibérica em que se mostra os relevos e os rios, e para entendermos melhor a relação entre estes vários programas, eu vou referir sumariamente as características da península. Na Península Ibérica existem 5 grandes rios e 5 grandes cordilheiras. Os 5 grandes rios são estes: o Douro, que nasce aqui numa serra chamada Serra do Urbión, vem por aqui fora, entra em Portugal e vai desaguar no Porto. O Tejo, que nasce aqui, nestas serras, chamada Serra de Albarracín, vai por aqui fora, passa em Toledo, entra em Portugal junto à Beira Baixa e desagua em Lisboa. O Guadiana é um mistério, porque ninguém sabe até hoje muito bem onde é que ele nasce, não há um consenso. Há um sítio chamado Orros del Guadiana que está convencionado como sendo a nascente, não é numa serra, mas é aqui alguns na província de Ciudad Real, em Castela-La Mancha, será a nascente do Guadiana, será por aqui, ele vem por aqui fora, passa em Mérida, Badajoz, e depois desce o Alentejo e vai desaguar em Vila Real de Santo António. Depois temos o Guadalquivir, que nasce aqui na Serra de Cazorla, justamente, vai por aqui fora, banha Sevilha e desagua no Couto de Doñana. E por fim temos o quinto rio, que é o que corre para leste, que é o rio Ebro, que nasce na Cordilheira Cantábrica, passa aqui em Logronho de Saragossa e desagua numa zona úmida muito importante, que é o Delta do Ebro, aqui na zona de Tarragona, já na Catalunha. Estes são os 5 rios. E depois temos 5 cordilheiras. Temos os Pirineus, que eu já falei, que é a mais alta, a maior cordilheira montanhosa aqui da península e que separa Espanha de França, e lá no meio está encaixado o microestado de Andorra. Depois temos a Cordilheira Cantábrica, que começa aqui na extremidade oriental da Galiza, é onde estão os Picos da Europa e que se estende até à Cantábria, quase até ao País Vasco. Depois temos aqui uma outra cordilheira importante que se chama o Sistema Central. O Sistema Central começa mais ou menos na Serra da Estrela, em Portugal, passa na Serra da Malcata, na Serra de Penha de França, aqui um bocado a sul de Salamanca, e depois tem outras serras importantes, como a Serra de Gredos e a Serra de Guadarrama. E entre o Sistema Central e a Cordilheira Cantábrica corre o Rio Douro. O Rio Douro separa estas 2 cordilheiras. Depois temos o Sistema Penibético, cá em baixo, na Andaluzia, começa aqui na província de Cádiz, depois segue para Nordeste, passa aqui ao lado da Serra Nevada e segue na direção um bocadinho a norte de Múrcia, acabando quase perto de Alicante, que é aqui que nasce o Rio Guadalquivir. E é aqui que está a Serra de Cazorla. O Rio Tejo e o Rio Guadiana correm entre estes 2, aliás, até o Guadalquivir, portanto, o Tejo, o Guadiana e o Guadalquivir correm entre o Sistema Central e o Sistema Penibético. E aqui, em toda esta zona, temos a chamada Meseta Central, que vai desde a Cordilheira Cantábrica até o Sistema Penibético. E, por fim, temos aqui este sistema transversal, que é o Sistema Ibérico. O Sistema Ibérico vem quase, não é um sistema tão elevado, mas tem algumas serras, e é no Sistema Ibérico que nasce o Rio Douro e que nasce o Rio Tejo. O Sistema Ibérico liga quase a Cordilheira Cantábrica ao Mediterrâneo, portanto é um sistema transversal. E o Rio Ebro corre entre o Sistema Ibérico e os Pirineus. Portanto, estão aqui, recapitulando, Douro, Tejo, Guadiana, Guadalquivir e depois aqui o Rio Ebro, e as cordilheiras Pirineus, Cordilheira Cantábrica, Sistema Central, Sistema Penibético e Sistema Ibérico. Porquê é que tudo isto é relevante? Porque agora nós vamos olhar para este mapa com outros olhos. Temos aqui os Pirineus, os Picos da Europa estão na Cordilheira Cantábrica. E porquê reintroduzir os Picos da Europa? Porque o quebra-ossos ocorria nos Picos da Europa até ao início do século XX. Portanto, está-se a falar de reintroduzir numa área de ocorrência histórica. A Serra de Cazorla fica aqui no Sistema Penibético, que nós já vimos aqui em baixo, e foi o último sítio, sem ser nos Pirineus, onde o quebra-ossos desapareceu. Ele subsiste nesta região até à década de 70, 1970, e logo que desapareceu começou-se a pensar até num programa de reintrodução, só que ele só começou depois do ano 2000. E finalmente aqui este do Maestrazgo, este que está na parte oriental do Sistema Ibérico. O Sistema Ibérico é o tal que vem daqui obliquamente a sul do Rio Ebro. Não é uma região tão elevada, mas é preciso referir que o quebra-ossos, ao contrário do que às vezes se pensa, não ocorre só em alta montanha, ele também ocorre em média montanha, até há conhecimento de ninhos históricos na zona de Múrcia a 300 metros de altitude. E eles ocorreram no Maestrazgo também até há cerca de 100 anos, mas aqui, mais do que apenas
servir para reintroduzir no local da ocorrência histórica, esta reintrodução tem outro objetivo, é fazer a ponte entre a população dos Pirineus e a população de Cazorla, porque a população de Cazorla já se estabeleceu, já começaram a nidificar em liberdade, só que está muito longe. Sabe-se que os bichos se mexem, eles vão se deslocando, mas se houver aqui um ponto de contacto, a possibilidade de haver intercâmbio entre as várias populações é maior. E eu gostava de referir que em França, para além da população dos Alpes, há aqui uma zona, já não está aqui no mapa, mas que é no Massif Central, e nas Grands Causses, que é na zona, portanto, no sul, mas um bocado a norte da costa, também está a ser feito um programa de reintrodução para criar circulação, ou facilitar a circulação e o intercâmbio entre os Pirineus e os Alpes. O objetivo é criar aqui uma meta-população que abranja toda esta zona do Mediterrâneo, para isto não ser apenas uma série de núcleos isolados, sem contacto uns com os outros. Portanto, o objetivo desta reintrodução é, então, tentar que haja aqui, e já se sabe por seguimento, que estes bichos se vão deslocando de uns sítios para os outros. Na Andaluzia, que é onde está em Cazorla, que é o programa que está mais adiantado, há um centro de recuperação de cativeiro, que é o centro de Guadalentim, que fica mesmo na população de Cazorla, que é onde é feito, então, estas tentativas de reprodução e de onde saem os jovens que depois são libertados nesta região. Esta é uma imagem que está no site da VCF e que podemos ver aqui fotos com diversos quebra-ossos adultos e este programa continua a decorrer. Eu penso que já foram várias dezenas de quebra-ossos libertados nesta região de Cazorla, na Andaluzia Oriental, e este programa continua a decorrer. Portanto, como já houve 3 ou 4 casos de nidificação em liberdade, ou mais, não tenho a certeza, os objetivos estão a ser conseguidos, embora este seja sempre um projeto a longo prazo, mas já houve uma série de jovens nascidos aqui e já começou a haver reprodução em liberdade, que é o próximo passo. Feita a apresentação em Espanha, vamos falar da situação em Portugal, do quebra-ossos. Bem, o quebra-ossos vem referido no livro vermelho com um estatuto de ameaça que não estava naquele quadro que eu apresentei anterior. Eu não sei se atualmente isto ainda existe. É um estatuto que não existe a nível global, mas existe a nível local ou regional, que se chama regionalmente extinto. Isto é o que está no livro vermelho, que foi publicado em 2005. Agora está a ser preparado um novo livro vermelho, mas até lá este é o estatuto que vigora. A nossa população é de 0 casais, mas se diz regionalmente extinto é porque já houve, e efetivamente já houve quebra-ossos em Portugal. Segundo o rei Dom Carlos, que foi um naturalista muito interessado, que fez bastante trabalho, mais na domínio da oceanografia, mas que também se interessava pelas aves, segundo os escritos do rei Dom Carlos, na Serra do Marão haveria umas águias com barbas. E as águias com barbas será uma referência ao quebra-ossos. Esta referência não surpreende, porque sabe-se que o quebra-ossos, como eu disse, nidificava em vários locais da Península Ibérica. A Serra do Marão é uma serra bastante alta, com bastantes escarpas e, portanto, em termos de habitat, tem condições para essa espécie ocorrer. E depois, em junho de 1888, há 2 indivíduos que foram abatidos pelo rei Dom Carlos, ou por um dos seus colaboradores, no Alentejo. Possivelmente, pensa-se, não se sabe localizar, porque isso não está referido, pensa-se que terá sido junto ao Rio Guadiana, que até vemos que é uma zona de baixa altitude. E isso não é um erro, porque estes 2 exemplares estão conservados no Museu de Ciência da Universidade de Coimbra. Havia 3 grandes museus de ciência em Portugal, um em Coimbra, um em Lisboa e um no Porto. O de Lisboa, infelizmente, ardeu num trágico incêndio em 1978. O do Porto esteve fechado muitos anos, creio que agora já está aberto ao público, mas não tenho a certeza se as coleções são visitáveis. O de Coimbra é talvez neste momento mais acessível. Ele agora está temporariamente encerrado por causa da pandemia, mas o museu está aberto ao público e as coleções são visitáveis. Eu tive a oportunidade de ver este museu em 2005 e tive a oportunidade de ver os quebra-ossos. Isto é uma foto, esta foto não é minha, está no site do museu, mas é para verem o aspecto. Portanto, tem aqui, obviamente, animais embalsamados, normalmente estão datados, sabe-se de onde é que eles vieram, e no caso das aves encontramos lá também situações muito interessantes, e é lá que eu tive a oportunidade de ver os 2 quebra-ossos, os tais que foram abatidos pelo rei Dom Carlos no Rio Guadiana. Este é um adulto, está lá um outro que é mais escuro, que é imaturo, e este é então o testemunho que temos, a prova, digamos, da ocorrência do quebra-ossos no século XIX. Isto é a situação passada. Depois, no século XX, não houve qualquer registro. Mas, desde 2010, a situação começou a mudar, porque começou a haver alguns registros
de aves provenientes de Espanha. Como eu disse, eles começaram a ser reintroduzidos em Espanha em 2006 em Cazorla, e a partir de 2011 eles começaram a aparecer, sobretudo ao longo da fronteira. Eu pus aqui 3 bolinhas, isto não é exaustivo, porque entretanto já apareceram mais, mas para mostrar que já apareceram aqui nas beiras, já apareceram em Trás-os-Montes e já apareceram até no Alentejo e no Algarve. Esta zona é uma zona muito interessante, porque isto é a extensão do sistema central, que, como eu disse, passa na Serra da Estrela e na Serra da Malcata, e em minha opinião, e até a julgar pelo histórico, este é talvez o melhor ponto de entrada dos quebra-ossos em Portugal, se eles vieram ao longo do sistema central. Mas já houve entradas por outros locais. E houve alguns até que vieram aqui até Viseu, e Coimbra, e Porto, e que saíram pela Galiza e pelo Minho. Portanto, isto são apenas alguns dos locais onde eles já andaram a circular. Ora, desde que começaram a aparecer estes registros, e estava tudo no site da Fundação de Guy Paetos e na página do Facebook, mas infelizmente como a Fundação de Guy Paetos já não existe, esta informação neste momento não é muito fácil de encontrar, mas felizmente no Fórum Aves fomos fazendo registros dos bichos que iam aparecendo. E isso foi muito bom, porque hoje em dia, que eu saiba, é o único sítio onde há este historial dos bichos que apareceram em Portugal, é no Fórum Aves. E então, o primeiro que nós temos conhecimento foi em maio, junho de 2011, este bicho tranco é o nome da ave, porque estas aves depois recebem nomes individuais para facilitar o seguimento, em vez de serem só números ou letras, cada uma tem um nome. Então o primeiro aparece em maio, junho de 2011. E depois, em junho do mesmo ano, aparece um outro, que é o Huéscar. Isto sabe-se porque eram bichos seguidos por satélite, ninguém os viu, mas sabe-se que eles andavam por lá. Depois, passado 4 anos, apareceu outro, que é o Bujaraiza, em maio de 2015. Em junho de 2006, o Bigup. Em abril de 2017, o Torria. Em maio e junho de 2017, o Gontar. Portanto, em 2017 voltam a aparecer 2. Em maio de 2018, o Raio. E este foi fotografado. Foi a primeira vez que alguém... Porque estes todos foram seguidos por satélite, mas o Raio foi visto, além de ser seguido por satélite. Portanto, é o primeiro testemunho visual. Em maio de 2019, o Rea. E em maio de 2020, o Trás-os-Montes. Estes são os 9 casos que foram oportunamente divulgados na Fundação Guy Paetos. Eu tive conhecimento há dias que em janeiro deste ano terá andado pela zona de Miranda do Douro um outro indivíduo. Esta informação não está publicada, foi-me transmitida só numa mensagem que recebi, não tenho detalhes sobre os movimentos, mas tem uma característica muito curiosa, é que esta informação não é da Fundação Guy Paetos nem do programa de Cazorla, é do governo de Aragón, e que será uma ave de origem pirenaica, e portanto seria provavelmente o primeiro caso de uma ave pirenaica a aparecer no nosso território, pelo menos que se saiba, mas eu não pus aqui na lista porque não tenho muito mais detalhes, não quis no entanto deixar de referir isso. Eu vou aqui mostrar um dos mapas. Havia mapas para estes bichos todos, os tais que estavam na página da Fundação Guy Paetos, só tenho este que é do Trás-os-Montes, que é o mais recente, que é de 2020. Estes movimentos referem-se a maio de 2020. Eu não sei exatamente qual é o intervalo entre cada um dos registros, são registros de posição, mas podemos ver que ele andou aqui muito tempo na zona de Cazorla, que é a zona onde ele foi libertado, deu aqui umas voltas e depois, a certa altura, vai por aqui acima, aproxima-se do sistema central. O sistema central é esta cordilheira que vai por aqui adiante, porque isto é a zona de meseta, mais amarela, e o sistema central é a parte mais verde. Ele vai por aqui, dá umas voltas, aproxima-se de Portugal, entra por esta zona, que, comparando isto com o mapa de satélite, isto é mais ou menos na zona da Malcata, depois aproxima-se da Serra da Estrela, passa a norte da Serra da Estrela, no que eu penso que seja aqui a zona de Viseu, depois aproxima-se do litoral, isto seja talvez a Serra da Freita, e depois continua por aqui acima. É difícil situar, mas isto será talvez a zona do Marão e depois do Gerês, a seguir sai pela Galiza e depois na Galiza vira para leste e volta a descer na direção do sistema central, aqui será a Serra de Guadarrama. Portanto, isto será a volta que este bicho deu, se calhar andou cá durante 2 dias ou 3, atravessou uma boa porção do nosso território, é daqueles que ninguém viu, mas o registro é interessante. O outro caso é o caso deste raio que foi fotografado. A Vulture Conservation Foundation até fez um press release sobre isto. O raio foi fotografado no Algarve. Na zona de Cachopo, concelho de Tavira, houve um observador estrangeiro, que é este senhor David Jacobs, que depois permitiu a partilha da fotografia. Isto está numa nota que a Vulture Conservation Foundation fez, com este endereço. E então o senhor deve ter ficado bastante admirado, porque não estava à espera, mas efetivamente ele viu
e fotografou este quebra-ossos que, como estava a ser seguido, sabe-se que era então este indivíduo que era o raio. Ora, só voltando aqui, há aqui um pormenor que eu vou voltar a seguir. Não sei se vocês repararam, estes registros são quase todos em maio, e os que não são em maio são em abril ou em junho. Portanto, estes registros não estão de maneira nenhuma distribuídos ao longo do ano. Este agora recente que terá aparecido em Miranda é que foi em janeiro, mas esse não é de Cazorla. Estes são todos do programa de Cazorla e são todos juvenis, portanto, parece haver aqui um padrão. E, relativamente a esse padrão, eu vou mostrar aqui. Em Portugal não há assim uma compilação sobre isto, mas em Espanha, na Extremadura, encontrei uma compilação muito engraçada. A Extremadura é uma região que confina com Portugal, apanha as províncias de Cáceres e Badajoz, portanto é esta zona que está aqui com este traço vermelho, e confina, grosso modo, com a Beira Baixa, com o distrito de Castelo Branco, e depois com o distrito de Porto Alegre e com o distrito de Évora. As fronteiras coincidem mais ou menos. A Extremadura é esta zona. Ora, na Extremadura também tem aparecido quebra-ossos, o que não surpreende, porque eles para chegar a Portugal têm que atravessar, ou atravessam a Extremadura, ou atravessam mais acima ou mais abaixo. Mas há vários que passaram por aqui. E Cazorla fica aqui nesta zona, mais ou menos por aqui, e portanto, como podem ver, a Extremadura até está mais perto. Portanto, não é surpreendente que na Extremadura apareçam mais quebra-ossos do que aparecem em Portugal. E de facto assim é. E há um blog muito interessante que tem alguma informação sobre isto. E então eu encontrei lá este quadro. Este quadro foi feito com base nos registros conhecidos desde 2014 até 2019, e cada linha representa um indivíduo, tem aqui os respectivos nomes, alguns deles, como Torria e Gontari, Kea e Bigup, são indivíduos que já apareceram em Portugal, outros não, e cada coluna representa um mês, e as colunas estão preenchidas a cor quando a espécie, ou melhor, o indivíduo foi observado durante esse mês. Então podemos ver, cada cor representa um ano, o ano... Peço desculpa. Sim, eu acho que cada cor representa o ano de aparecimento inicial, não tenho a certeza. Ou se é o ano... Não. Se é o ano... Tem aqui... Eu não sei se isto é o ano de nascimento, se é o ano do aparecimento inicial, não está explicado. Não faz mal. O que interessa aqui é o registro ao longo dos vários meses, e podemos ver que houve aqui indivíduos que estiveram presentes na região da Extremadura durante 12 meses, e neste caso até teve 18 meses. Este Gualai andou a passear pela Extremadura durante 18 meses. Este teve 25 meses no total, embora não fossem seguidos. Este entrou e saiu durante vários anos seguidos, e outros tiveram menos tempo. E a pessoa que fez este quadro resolveu também fazer um gráfico de barras, que é o total de indivíduos presentes em simultâneo, não é em simultâneo, o número de indivíduos diferentes registados em cada mês. Podia não ser em simultâneo, podia não estar o mês todo. Mas podemos ver que aqui durante uma data de tempo seguido houve sempre pelo menos um indivíduo presente na Extremadura. Só quando chegamos à primavera 18 é que há aqui um buraco, depois voltam a aparecer. E podemos ver também aqui um pico em junho, julho, aqui também maio, junho, julho, e depois aqui também um pico em julho. Portanto, maio, junho, quer em Portugal, quer na Extremadura, é a altura em que eles aparecem. E um terceiro gráfico, que é o número médio de indivíduos de quebra-ossos presentes na Extremadura, somando estes anos todos. Portanto, olhando para estes anos de 2014 até 2019, vendo quantos indivíduos estiveram presentes em cada mês, e depois fazer a média. E a média dá-nos isto, que em junho a média foi de mais 3 indivíduos presentes, diferentes, e que em maio e julho também é elevado. Isto coincide mais ou menos com o padrão português, que nós também vimos que onde há mais indivíduos é abril, maio, junho, sobretudo maio. Portanto, claramente, a época em que nós podemos esperar ver estes quebra-ossos a vir visitar território português é em maio, junho, portanto, final da primavera, e como eu disse, até pelo historial de entradas que existe, aquela zona ali da Malcata, na transição da Beira Alta para a Beira Baixa, é uma zona com bastante potencial de ocorrência. Este é o blog de onde eu retirei estes gráficos, Aves de Extremadura, que tem muita informação interessante sobre outras espécies também na Extremadura espanhola. E, para terminar, deixo aqui alguns links com mais informação sobre esta espécie extraordinária. Em primeiro lugar, a Vulture Conservation Foundation, que é uma grande fundação dedicada exclusivamente à conservação dos abutres, tem vários programas que está a desenvolver na Europa, não só para o quebra-ossos, mas para outras espécies. O endereço é www.forvultures.org. Como eu disse, também está envolvida diretamente nos programas do Maestrazgo e de Cazorla. Depois temos a FCQ, que é a Fundação para a Conservação del Quebrantahuesos, que é a fundação que gera o programa de reintrodução nos picos da Europa, nas Astúrias. E, por fim, podem também visitar o Portal Aves de Portugal, que tem
alguma informação adicional sobre a identificação e sobre a situação em Portugal do quebra-ossos. E com isto termino a apresentação de hoje. Espero que tenham gostado, agradeço a vossa atenção e, como habitualmente, fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado.